Olá, amigos traders e investidores, sejam bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Meu nome é Daniel e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma forma muito interessante de como escolher a melhor estratégia para operar o seu ativo, para operar aquela classe de ativos que você gosta, para operar aquele tipo de mercado que você gosta. Afinal de contas, existem tantas estratégias, tantos setups, tantos sistemas diferentes, né? Como que a gente seleciona aí no meio, né? Como que a gente escolhe e encontra ali o ideal para operar aquele ativo? Qualquer pessoa que já iniciou seus estudos com o trading sistemático já se deparou com a seguinte dúvida: quer começar a operar um ativo novo, um mercado novo, né? uma nova classe de ativos que antes não operava. E aí surge aquela dúvida: qual estratégia que eu vou operar aqui? Porque normalmente, né, depois de algum tempo, a gente já testou dezenas, centenas ou quem sabe até mesmo milhares de estratégias, né? Então, por qual que eu começo? Será que eu tenho que testar todas elas, uma por uma, naquele ativo novo, para encontrar qual estratégia que funciona ali? Isso dá muito trabalho, né? Alguns vão na força bruta mesmo e vão testar um por um. Porém, existe um outro caminho que ele parte de uma ideia de uma análise exploratória. Eu quero conhecer melhor aquele ativo novo que eu quero operar, para identificar algumas características dele e com base nessas características eu consigo reduzir o número de estratégias que vale a pena testar naquele ativo. Tá? Então eu vou dar algumas dicas nesse sentido hoje, tá? Esse é o propósito do vídeo. Bom, eu vou compartilhar minha tela. Bom, aqui eu tenho a tela do Invest Charts, né, que é uma das ferramentas que eu uso para backtest. E vamos supor que esse mercado seja o mercado de ações, né? Eu sempre trago ações aqui porque é o ativo mais operado, né? Então vamos supor que seja o mercado de ações. Porém, a ideia aqui, gente, pode ser usada para qualquer tipo de mercado, para qualquer ativo, tá? Isso aqui é só um exemplo. O importante é que vocês peguem a ideia por trás disso, tá? E vamos supor que eu vou começar com o Dontia, tá? Nesse caso aqui eu vou começar com o Dontia, que é um indicador bem conhecido aqui do pessoal que já segue o canal, né? Mas poderia ser um outro indicador também. Então o que que eu faço? Eu montei aqui uma estratégia, tá? Bem simples, baseado simplesmente no Dontia. Não tem outro filtro, não tem mais nada, é o Dontia. Rompeu o Dontia para cima, compra, rompeu para baixo, vende. E por enquanto eu vou operar apenas comprado, tá? Eu selecionei o Dontia de 50 períodos. Coloquei um custo bolsa aqui para não ficar custo zerado, um período de 10 anos de testes. Eu vou fazer um backtest de carteira, operando todos os papéis que compõem o índice IBXX. Por que todos os papéis? Porque eu quero analisar ações. Eu estou testando aqui um mercado de ações, tá? Depois eu vou falar de outros casos. E esse capital ele vai ser dividido em até 20 posições simultâneas. Então, se eu tiver 20 papéis dando entrada ao mesmo tempo, né, eu vou entrar em 20 papéis. Qualquer coisa acima disso, aí eu vou ficar de fora. Eu posso entrar em no máximo 20 papéis simultaneamente, com 5% do capital em cada um. Normalmente eu faço o teste com 10. Por que que eu coloquei 20 aqui? Porque eu quero pegar um número grande de operações nesse backtest de carteira, tá? Bom, então configurei aqui o DONT a 50. Ok, eu vou executar esse backtest. E o Don'T 50, ele vai ser um dos testes que eu vou fazer. É um Don'T longo, né? Um período longo aí de Don'T, né? Porque ele pega a máxima e a mínima de 50 períodos. Só abrir um papel qualquer aqui para vocês verem como que é a estratégia, né? Quem não conhece o Don'T. Deixa eu ampliar isso aqui. Então, o Don'Tia, ele é um indicador que ele marca a máxima e a mínima de um determinado período, né? Então, essa linha de cima, azul, ele marca a máxima dos últimos 50 períodos, porque eu configurei 50, e a de baixo a mínima dos 50 períodos. O gráfico é diário, e quando o candle fecha acima do canal, eu compro na abertura do dia seguinte. Então, eu comprei aqui. Aí, aqui fechou abaixo do canal, eu vendi, tá? Então, assim, é um canal bem largo, 50, tá? E essa operação deu um lucro pequeno, né? E aí, essa segunda operação deu um prejuízo. Comprou aqui em cima nesse rompimento e vendeu aqui embaixo, tá? Essa é a ideia. Bom, operando isso ao longo de 10 anos de backtest, com até 20 operações simultâneas em todo o IBXX, eu tenho essa curva de capital aqui, tá? É uma curva que rendeu bem, né? Teve um resultado muito bom, na verdade, né? Vou pegar os detalhes aqui, ó.
286%, foi bem mais do que a bolsa subiu aí nos últimos 10 anos, né? Então bateu com folga a bolsa, né? E teve um drawdown aqui de 15%. Lembrando que o drawdown aqui do InvestCharts, ele tem uma limitação que ele não considera o drawdown durante a operação, tá? Ele só considera no encerramento da operação. Então, o ideal é que você use, se a sua ferramenta ela mede o drawdown durante a operação, o ideal é você usar esse outro drawdown, tá? Infelizmente, o InvestCharts só dá esse drawdown aqui do encerramento. Mas tudo bem, como o intuito aqui é educacional, dá pra gente usar isso. Bom, e o que que eu fiz? Eu criei uma outra tabelinha aqui no Excel, vou colocar aqui do lado. Nessa tabelinha é onde a gente vai fazer a análise, tá? Então eu tenho aqui uma coluna, vou escurecer aqui, eu tenho uma coluna do Dontia, eu tenho uma coluna de lucro, drawdown, e eu tenho um fator de recuperação, tá? Então vamos lá. Nesse backtest, vou arredar aqui para o lado, ó. Neste backtest, qual que foi o meu lucro? O meu lucro foi 286,5. Então põe aqui, ó, 286,5. Qual que foi o drawdown desse período? Em percentual, 15%, 15,11. 15,11. Fator de recuperação, normalmente a gente usa os números absolutos, tá? O lucro absoluto financeiro, tá? Dividido pelo drawdown financeiro também, não em percentual, tá? Normalmente ele é calculado assim. Isso aqui seria uma variação do fator de recuperação padrão, tá? Quando a gente usa o percentual. Então, eu vou colocar aqui ó, o lucro dividido pelo drawdown percentual. Por que que eu estou calculando percentual? Porque eu estou reinvestindo os lucros. Sempre que você reinveste os lucros no seu backtest, você tem que usar métricas percentuais, tá? Você não pode usar as métricas objetivas ali não, tá? Numéricas não, você tem que usar percentual sempre que o lucro é reinvestido. Vou reduzir aqui o número de casas decimais, tá? Para simplificar o número aqui, ó. 19. Então, o fator de recuperação é 19. Por que que eu não uso simplesmente o lucro, tá? Ou simplesmente o drawdown? Porque eu preciso de alguma métrica de lucro ajustado ao risco. Então, eu considerei aqui o lucro percentual líquido, né? Como a minha medida de lucro e o meu drawdown percentual como o risco da estratégia, né? Divido um pelo outro, então tenho aqui um critério, né? Uma métrica de lucro ajustado ao risco. Essa também é uma outra limitação do InvestCharts, que não tem nenhuma métrica aqui de lucro ajustado ao risco, tá? Então, eu estou criando uma aqui, ó, fazendo uma variação aqui do fator de recuperação, tá? 19. Bom, agora eu vou testar os outros Don'T. Eu já fiz com Don'T 50. Eu vou testar com 40, 30, 20, 10, porque um único Don'T não consegue me mostrar o desempenho daquele mercado com Don'T, tá? Então, vamos testar os outros. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu já deixei preparado aqui, ó, 40, compra abertura, cadê? Tá aqui. E agora 40, venda abertura, tá? Aqui, ó, 40, 40. Ok, sim, executar. Pronto. Gráfico, a gente pode ver que o gráfico é um pouco diferente, né? Ele ficou mais estável aqui nesse período, né? Que foi um período de alta, né? A gente teve na Bolsa de Valores um bear market aqui e aqui, tá? Com uma recuperação recente aqui. A gente consegue visualizar muito bem como que o Don'T ele está se comportando aí no mercado, né? Quando o mercado cai, ele se dá mal, né? Porque a gente está operando só comprado, o mercado sobe, ele se dá muito bem, mas o mercado volta a cair, ele se deu mal de novo. Teve um total bem grande aqui usando 40, né? Então vamos pegar esses números, ó. 18576, lucro 18576 e o próximo drawdown foi 27,19. 27,19. Eu vou puxar aqui o fator, a fórmula. Ok. Ainda faltam 3 ali. Então, pegar aqui, ó, 30 compra abertura, 30 venda abertura. Ok, executar. Pronto. Gráfico. Um gráfico mais ou menos parecido, né? Um drawdown talvez tenha sido um pouco menor. Vamos olhar aqui a variação 28462, 28462. O drawdown 2345 e o fator 12,1. Ainda falta 20 e 10. O número de operações vai crescendo, né? 597 operações nessa configuração. 20 compra abertura. Cadê? Compra. Cadê? Tá aqui. E 20 venda. Venda abertura. Ok, executar. Com 20 períodos, temos esse gráfico. É um gráfico com muitas operações, 866 operações. Tá?
Mais uma vez, repetindo aí o comportamento do Ibov, né? Que teve um bear market, um bull, depois outro bear market. Vamos pegar aqui as métricas. Lucro 22856, 22856 e o drawdown foi 2308, 2308, 9.9. E por fim, o DONT de 10 períodos, tá? Então, 10, compra abertura, 10, venda abertura. Ok, executar. Pronto. Vamos dar uma olhadinha no gráfico, tá? Todos têm um gráfico mais ou menos parecido, né? Muito mais operações, 1.595 operações. O lucro foi de 211,37, 211,37 e o drawdown percentual 25,15, 25,15. Pronto. Bom, com essa tabela aqui, a gente tem então uma noção do desempenho do indicador Dontia operado no mercado de ações apenas na compra. Foi isso que a gente fez, tá? Poderíamos testar aqui o Dontia 60, 70, 80, poderíamos, tá? Mas vai chegar num ponto, talvez a partir dos 60 aqui já, que o número de operações é muito baixo, né? Porque o Dontia fica muito longo, fica muito difícil de dar entrada. Aí a gente já perde a significância estatística, né? Então o backtest ele já não vale de nada, né? Então 50 aqui já é já reduzi bastante, então eu vou parar no 50 aqui. Qual que é o meu objetivo então com esses dados? Vou centralizar aqui. Qual que é o meu objetivo com esses dados? É ter uma ideia do comportamento do mercado de ações em relação ao DONT, que é um indicador seguidor de tendência. Então o DONT ele consegue mostrar para mim se é interessante operar tendência com ações, tá? Então fiz vários testes aqui, tá? Tenho vários resultados. O que mais me interessa é essa métrica aqui, ó, tá? Vou colocar de verde aqui, ó, bem verdão mesmo. Fator de recuperação, essa é a métrica que mais interessa. Eu tenho vários números, eu vou colocar isso aqui em um único número, tá? Eu vou transformar isso em um. Eu vou calcular qual vai ser a mediana, tá? Esse média aqui não é a média, tá? É a mediana. Em mercado financeiro, muitas vezes a mediana é mais interessante do que a média, porque tem muitos outliers no mercado financeiro, tá? Então, o ideal é usar a mediana para não deixar os outliers, aqueles extremos, aqueles números extremos, contaminarem o resultado, tá? Então, eu tenho aqui um fator de recuperação, né? Colocando negrito aqui, né? 9,9 para o Dontia. 9,9 é um fator de recuperação bom, tá? É um fator de recuperação bom. A partir de 3, menos do que 3 é difícil operar um sistema com fator menor do que 3, tá? Mas 9,9 já é bom. Isso porque eu estou usando fator de recuperação. Você pode usar outras métricas também, tá? Mas 9,9 é um fator bom. Então isso aqui já mostra que operar DONT no mercado de ações é interessante. Porque veja, eu não fiz uma... Eu não coloquei filtros, tá? Eu poderia adicionar 1 milhão de coisas em cima da estratégia. Eu simplesmente fiz o backtest do DONT puro, tá? E com isso eu obtive um fator de recuperação bem interessante. Eu consigo melhorar bastante isso aqui trabalhando em cima da estratégia. Bom, essa aqui é só a primeira etapa, né? O primeiro passo dessa análise exploratória. A partir daqui a gente pode fazer muitas coisas, tá? Bom, vamos lá. Vou dar alguns exemplos, algumas dicas aqui. Primeiro, esse teste que eu fiz para um mercado de ações. Você pode fazer para o mercado de criptomoedas, você pode fazer para o mercado de commodities. Tem gente que opera até fundo imobiliário, tá? Se quiser, pode fazer. Tem gente que faz para o mercado de moedas, pode fazer também, mercado de moedas. Enfim, qualquer tipo de mercado que é operado em bolsa, em forex, em qualquer lugar, você pode fazer esse tipo de análise, tá? Isso é uma análise para mercado, mas você também pode fazer esse tipo de análise para um ativo. Vamos supor que tem um determinado ativo que você gosta. Ah, eu gosto de operar, sei lá, Bitcoin, eu gosto de operar milho, eu gosto de operar, sei lá, euro dólar, tá? Moedas, um ativo bem específico. Você pode também fazer essa análise exploratória para aquele único ativo isolado, para saber se o Dontia, que é um seguidor de tendência, se o Dontia funciona bem com aquele ativo. Aí você pega a média, a mediana, né? A mediana dos resultados ali para ter uma noção do desempenho. Se aqui você já tem um número muito ruim, tá? Minha sugestão é não perder tempo com esse indicador para aquele ativo e partir para outro indicador. Isso já
joga para fora todas aquelas estratégias baseadas naquele indicador. Você consegue, como posso dizer, não resumir, você consegue simplificar. Vamos supor que você tem um portfólio aí de 100 estratégias, né, que você já testou e tem um histórico e tudo mais. Em vez de testar todas elas, com esses simples testes que eu fiz aqui, eu já posso eliminar todas baseadas no Dontia, se o número aqui fosse um número ruim. Tá? Então isso aqui simplifica bastante. Você pode usar para testar um mercado ou para testar um único ativo. Tá? Um outro ponto interessante aqui, né, um segundo insight aqui, é que aqui nós testamos apenas na compra. Agora, o que a gente poderia fazer? A gente poderia inverter os sinais do Dontia e poderia operar apenas na venda, fazendo exatamente o mesmo teste. Dontia com 10, com 20, com 30, operando apenas na venda. Quando a gente calculasse o fator de recuperação, né, eu não vou fazer aqui, mas vocês podem fazer, fica aí de exercício para vocês, vocês vão ver que o fator de recuperação vai dar muito, mas muito menor do que esse fator aqui na compra, mostrando que esse ativo, Dontia, né, dessa forma, seguindo tendência, o ideal é operar na compra em ações. Quando a diferença for grande, você pode jogar para fora, né, uma dessas abordagens e operar só na compra ou só na venda daquele ativo. Quando os números forem parecidos, aí você pode operar tanto na compra quanto na venda, tá? Então você pode analisar compra e venda de forma isolada ou você também pode fazer o backtest operando os dois em conjunto, tá? Ao invés de colocar só em compra, como eu fiz aqui, poderia colocar compra e venda tudo junto. Uma outra coisa, um terceiro insight aí para vocês é o seguinte: eu testei aqui com Dontia, né, que é um seguidor de tendência. Mas pode ser que tenha um outro indicador de tendência que funcione melhor. Pode ser que um cruzamento de médias móveis funcione melhor. Então, ao invés de usar o Don'd aqui, você vai usar um cruzamento de médias móveis. Pode ser que um high-low funcione melhor. Pode ser que qualquer outro indicador seguidor de tendência funcione melhor. Então, você pode fazer isso com vários indicadores e escolher aquele que tem a melhor mediana de resultados. Aí você vai trabalhar em cima daquele indicador e desenvolver uma estratégia em cima daquele indicador para o seu ativo ou o mercado que você quer operar. É um outro caminho também que você pode tomar. E por fim, mais um insight aqui. Tudo isso que eu testei aqui, né? E todos esses outros exemplos que eu dei foram todos de tendência. Você também pode analisar se aquele ativo ou mercado que você está operando, se ele tem um caráter mais de tendência ou mais de reversão à média. Para isso, o que você faz? Aí você vai precisar de dois indicadores ou pelo menos duas estratégias, né? Na verdade, pode utilizar até o mesmo indicador, tá? Então, como que a gente faria? Primeiro, a gente faz o teste de tendência. Então, eu poderia pegar esse Dontia, colocar aqui de 10 a 50 igual fiz e fazer esse mesmo teste. Pronto, aqui eu tenho um teste de tendência. Depois disso, eu faria um teste de reversão à média. Eu poderia usar o mesmo Dontia, porém a estratégia seria diferente. A estratégia seria o seguinte: quando ele tocasse na borda aqui do canal de 10, ao invés de vender, a gente compra. Ao invés de vender, né, embaixo, a gente compra. E em cima, se ele romper em cima, a gente vende. A gente vai operar invertido. Estabelece ali um alvo e um stop, tá? E a gente operaria invertido. Quando esse don't está dando compra, o reversão à média vai dar venda. Vai operar ao contrário. E aí a gente faz o mesmo backtest com vários don'ts, calcula aqui a mediana aqui do fator de recuperação ou alguma outra métrica e compara. Se o resultado na reversão à média for melhor que o resultado em tendência, vale mais a pena nesse ativo operar reversão à média do que operar tendência. Entendem? Eu estou usando o Dontia, mas você pode usar outros indicadores também, tá? Pode usar um IFR, por exemplo. Você pode usar o IFR para tendência e pode usar o IFR também para reversão à média. IFR extremo, né? Você opera no sentido contrário àquela extremidade, né? Ou pode combinar dois indicadores também, né? Um para tendência e um outro diferente para reversão à média. Com isso você entende melhor o comportamento, o caráter daquele ativo, se é mais de tendência ou de reversão à média. Bom, esse vídeo aqui já foi cheio de insights, né? Espero que tenha ajudado vocês, possa contribuir para os seus lucros, né? Para obterem cada vez mais lucro no mercado financeiro. E deixem nos comentários se vocês gostaram, se vocês já faziam isso, se vocês conhecem outros tipos de testes. E nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.